Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes 12, os que já abriram, um texto de Salomão. Nós vamos ler até o versículo 7. Mais uma vez agradecendo o Misael pelo slide que ele sempre faz e capricha tanto, mesmo tendo recebido à meia-noite, quando eu enviei para ele. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que o sol e a lua e as estrelas se escureçam e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem. Só uma observação, Salomão aqui está usando figura de linguagem, né? O sol se escurecer é a pessoa que já não enxerga mais tão bem. Os soldados, né, os fortes, os guardas começarem a tremer, são os dentes que começam a se amolecer e cair. Ele está falando de um processo de envelhecimento, tá? Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes andarem curvados e cessarem os moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas se escurecerem, quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho, ou seja, não vai escutar mais tão bem, e acordares com o canto dos pássaros e silenciar o som de todos os cânticos, quando temeres a altura e te assustares pelos caminhos, ou seja, quando o seu corpo começar a ficar mais frágil pela velhice, você começar a se assustar e ter medo de queda e tudo mais, né? Quando temeres a altura e te assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira, o cabelinho ficar branco, ele está dizendo, né? O gafanhoto for um peso, acabou a força, e o desejo já não se despertar, o homem vai à sua morada eterna, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, ou que se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça toda junta a cisterna, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Até aqui. Eu queria falar sobre o pó e a glória hoje. E isso vem como uma resposta a uma pergunta que talvez seja a sua pergunta e a minha. A minha pergunta muitas vezes é: como é que eu poderia ser uma pessoa humilde, sábia, cheia de esperança e cheia de ânimo? Você já desejou que as pessoas pudessem olhar para você, ou que você pudesse se olhar no espelho um dia e encontrar ali uma pessoa que fosse humilde, uma pessoa que fosse sábia, uma pessoa que fosse esperançosa e uma pessoa que tivesse bom ânimo, para assim não ser uma pessoa arrogante, que é o contrário da pessoa humilde, não ser uma pessoa tola, que é o contrário de uma pessoa sábia, que não ser uma pessoa desesperada, o contrário de uma pessoa cheia de esperança, e não ser uma pessoa desanimada, o contrário de uma pessoa cheia de bom ânimo. Esse é o nosso desafio do dia a dia, e eu creio que você tem esse desejo no seu coração. Eu gostaria de ser uma pessoa humilde, uma pessoa sábia, uma pessoa esperançosa e uma pessoa de bom ânimo. Eu creio que se nós alcançássemos isso como pessoas, se nós alcançássemos isso como cristãos, nós teremos alcançado grandes coisas. Diante de Deus, nós estaríamos vivendo mais o propósito dele do que ele sonhou para as nossas vidas. Mas a pergunta é: como alcançar tudo isso? Que promessa é essa de sermos pessoas e alcançarmos a humildade, a sabedoria, a esperança e o ânimo num mundo tão arrogante, tão tolo, num mundo tão desesperado e num mundo tão desanimado? Eu acho que a Bíblia tem essa resposta. E eu creio que você como cristão e eu como cristão, nós temos duas crenças. Nós temos duas certezas de uma receita
para alcançarmos isso hoje, nos dias em que nós vivemos. E essa resposta de como sermos humildes, sábios, esperançosos e cheios de bom ânimo, eu começo respondendo com uma frase: para sermos humildes, sábios, esperançosos e animados, nós precisamos viver hoje à luz do que seremos amanhã. É termos a capacidade de anteciparmos uma realidade do que seremos no futuro e vivermos intensamente hoje, mas à luz destas realidades futuras, tendo em vista o que seremos no futuro e trazendo esse futuro para hoje, não como uma forma de fugir, mas como uma forma de viver. Eu queria começar, a palavra tem praticamente duas partes: a humildade, a sabedoria, e a esperança e o ânimo, como parceiros, como duplas. Começar pela humildade e a sabedoria. A Bíblia nos diz que uma pessoa humilde e uma pessoa sábia é aquela que sabe que um dia será pó, que um dia se tornará pó. Em outras palavras, que um dia vai morrer. E esse dia pode ser amanhã. Tem uma música que a gente ouve desde pequenininho, né? Uma música de criança, que é a Aquarela, do Toquinho. E essa música começa a dizer: um papel branco e eu desenho um sol amarelo. Eu sempre ouvi essa música, eu sempre gostei dela, assim, desde pequenininho. E ele começa a falar: eu faço 2 traços, você tem um castelo, e você faz um risco, você tem a chuva, e eu viajo do Havaí até Pequim, e até Istambul. Ele começa a falar da vida, mas no final dessa música ele diz assim: mas chega um momento, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está, e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Samuel, o que significa descolorirá? Não entendi. Significa morreu. Significa voltou ao pó. E é uma música muito interessante. Não importa o desenho, as cores, os castelos, as viagens, o sol, a chuva, a única certeza, são 2 certezas, mas a primeira certeza que nós temos como seres humanos é que nós vamos terminar no pó. Isso vai ser chamado na história da igreja de consciência da morte, por Kierkegaard, por exemplo. Essa ideia e essa sabedoria e essa consciência de que hoje pode ser o nosso último dia, hoje pode ser a última vez que eu encontro quem eu estou encontrando hoje, e essa certeza de que o amanhã não é tão certo assim, pelo menos aqui. Mas nós vivemos numa sociedade que trabalha incansavelmente por meio de cosméticos, por meio de produtos de beleza, por meio de ou algumas trivialidades, ou algumas ilusões, por meio de propaganda, de forma que nós não pensemos nisso, e criemos a ilusão de que com certeza nós vamos viver muito tempo, com certeza nós vamos envelhecer, e o máximo que a nossa sociedade nos ensina hoje é como ter uma velhice boa, se preparando para o tempo de velhice. Mas quando vai falar da morte, não, da morte já não fala, porque é muito pesado, é muito complicado. Mas é justamente isso que muitos autores da Bíblia falam o tempo todo, esta consciência de que terminarão no pó. Quando você pega no livro de Jó, capítulo 10, versículo 9, Jó diz: eu fui feito de barro e eu vou ao pó. E Abraão ainda é mais radical. Abraão diz assim: já que eu termino no pó, é tão certo, é tanta certeza de que eu vou terminar no pó, que eu já posso dizer que eu sou o pó. E ele vai dizer em Gênesis capítulo 18, versículo 27, Senhor,
não se incomode com o meu abuso do que eu vou falar, tal, porque eu sou pó e cinza. Abraão já não pensa, eu serei pó, eu me tornarei pó. Ele diz, é tão certo que eu serei pó, que eu já sou pó. Davi, no Salmo 103, no verso 14, ele vai dizer também, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe, não que seremos pó, mas que somos pó. Salomão, Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, ele diz, todos nós voltaremos ao pó. E o texto que nós lemos em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e o pó volte à terra. E nesse sentido, se é tão certeza que nós seremos pó, eu preciso antecipar essa realidade para hoje, e saber que eu sou pó, saber que eu sou passageiro, saber que eu sou frágil, saber que eu não sou tudo isso talvez que as pessoas pensam, ou que eu mesmo penso, mas que a minha vida é cercada de fragilidade. Tem uma frase que eu tirei de um livro, na morte, no pó, toda a humanidade está unida. Nós poderíamos olhar para o lado e dizer, bom dia senhor pó falante, em pé, tudo bem pó, como é que você vai hoje? Esse é um dos maiores remédios da Bíblia, para que nós sejamos humildes e sábios, e é por isso que os grandes autores da Bíblia falavam disso, é por isso que os grandes heróis da fé, foram heróis da fé, porque eles sabiam que eram pó. E a gente não precisa nem de muita fé para isso, a gente só não precisa não nos enganarmos, não vivermos uma vida de auto-engano, porque nós estamos percebendo que estamos num processo de deterioração progressiva. Quanto mais tempo você viver, quanto mais anos você estiver sobre essa terra, mais você vai envelhecer, mais você vai ver as suas forças diminuírem, mais você vai testemunhar essa descrição de Salomão, de uma pessoa que vai perdendo a força, que vai perdendo o vigor, que vai perdendo, em alguns casos até a beleza. O Philip Yancey, um outro tipo de beleza, mas o Philip Yancey, num livro dele, ele conta uma história, que ele testemunhou, de dois amigos americanos que estavam num trem na Rússia. Eles estavam conversando e tinha uma senhora do Exército da Salvação, mas bem senhora, e um amigo disse para o outro, nossa, e ela estava assim, com uma aparência bem rude, sabe, bem maltratada pelo tempo, pelo sol e por tudo, e um amigo disse para o outro assim, nossa, que aparência forte, né, ele falou em inglês, nós estamos na Rússia, né, nossa, que aparência assim, estranha, né, tal, muito rude e tal, e a mulher que estava de lado, virou para ele e disse assim, em inglês, né, eu já fui jovem antes, eu já fui jovem e bonita uma vez. E a gente percebe que a gente vive esse processo de deterioração, também. Samuel não, eu estou mais cada dia mais bonito e tal. Então, você é um narcisista, cego. Mas essa realidade nos convida à humildade e à sabedoria. Quem somos nós para nos acharmos tanto, que nós damos tanta conta do recado, que nós somos inabaláveis, que nós somos tão fortes, que nós somos tão inquebráveis, sendo que nós não podemos garantir os nossos próximos 5 minutos, e talvez nós tenhamos que interromper esse culto para fazer um meu velório ou o seu. É engraçado que quando Deus lidar com a soberba na Bíblia, no Salmo capítulo 2, do versículo 4, fala das nações que se levantam contra Deus e o seu ungido, um monte de pó fazendo barulho. A Bíblia diz a reação de Deus no versículo 4, Deus se põe a rir no seu trono, e começa a caçoar deles. O termo hebraico aqui, ele é de alguém que está rachando o bico, de que está dando gargalhadas ao ver um monte de pó
querendo falar, nós vamos contra Deus e tal, mas é brincadeira um negócio desse. O Salmo 2, versículo 4 diz que Deus começa a dar gargalhada. Amados, toda vez que a gente esquece que a gente vai ser pó, nosso coração se enche de arrogância, nosso coração se enche de soberba, nosso coração se enche de ilusão, e nós perdemos o caminho da humildade, e não só da humildade, da sabedoria. A Bíblia nos convida, olha que interessante, é um texto que você já conhece, mas lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, Salomão diz assim: é melhor ir a um velório do que ir a uma festa, porque no velório você há de ver o seu final, o fim de todos os homens. Enquanto você está vivo, considere isso, leve em consideração no seu dia a dia que o próximo velório pode ser o seu. E quando você vai no velório, você percebe, puxa, um dia vão estar aqui ao meu redor, eu preciso aproveitar melhor o meu hoje, eu preciso viver melhor o meu hoje, eu preciso aproveitar as oportunidades agora, eu preciso não deixar para amanhã coisas que eu preciso fazer hoje. Porque numa festa, talvez a ilusão aconteça, numa festa, não há reflexão, mas no velório, irmão, às vezes eu pregando na igreja, porque eu vejo muita gente dormindo, e eu nunca vi ninguém dormir numa palavra minha num velório, nunca. Sempre que eu preguei, os olhos estavam abertos, prestando atenção e esbugalhados. Porque são pessoas que estão exatamente naquele momento se lembrando: eu também sou pó, eu também terminarei no pó. O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso aproveitar hoje? O que eu não posso deixar para amanhã? Com quem que eu tenho que falar hoje? Com quem que eu tenho que acertar hoje? O que eu preciso arrumar hoje? E aí a pessoa começa a ter uma vida sábia, passa a não desperdiçar tempo. O Salmo 90, versículo 12, Moisés vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que assim alcancemos um coração sábio. Senhor, ensina-me que os meus dias não são o infinito e o além, mas que são contadinhos, que são limitados e finitos, para que eu possa saber viver hoje. Sabedoria na Bíblia não é um conhecimento que você acumula por ler muitos livros. Sabedoria na Bíblia não é uma teoria que você acumula. Sabedoria na Bíblia é uma pessoa que aprendeu a viver, uma pessoa que na prática sabe viver, uma pessoa que é capaz de aplicar no seu dia a dia verdades, valores e princípios de Deus, na prática, fazendo, vivendo. Isso é sabedoria na Bíblia. E Moisés está dizendo: quando eu sei que meus dias são limitados, eu alcanço a sabedoria. Quando eu me lembro que talvez amanhã eu não esteja aqui, eu ganho sabedoria. Então, querido, respondendo à primeira pergunta que nós fizemos, como ser uma pessoa humilde, uma pessoa sábia, uma pessoa com esperança e uma pessoa com bom ânimo, os dois primeiros pontos se responde assim: como ser uma pessoa humilde, como ser uma pessoa sábia. Saiba que você é pó, e saiba que os seus dias estão contados, e que cada dia que nós vivemos é um dia a menos de um número que a gente não conhece, e quem não sabe quanto tempo tem sempre pouco tempo, e precisa aproveitar esse tempo da melhor forma possível, numa vida de sabedoria. Henry Nouwen, um autor muito interessante, ele diz assim: em nossos relacionamentos com os outros, às vezes agimos como se preferíssemos a ilusão de que somos imortais, esquecemos-nos de que vamos nos ver um ao outro apenas durante um tempo relativamente breve. Ele começa a dizer que quando a gente lidar com as pessoas, a gente gosta de crer de que nós sempre teremos mais tempo com elas, de que nós sempre teremos uma oportunidade de refazer e desfazer as bobagens que nós fizermos hoje em relação às pessoas. Então eu posso dar uma pancada em alguém hoje e amanhã eu corrijo, amanhã eu arrumo, amanhã eu acerto, amanhã. E o Henry Nouwen, ele passou por um processo de quase morrer, e olha o que ele disse:
Certa vez estive próximo da morte, e a minha verdadeira luta não foi temor da separação dos entes queridos. A verdadeira luta tinha a ver em deixar para trás a quem eu não tinha perdoado e quem não me havia perdoado. Surgiu um enorme desejo de reunir ao redor da minha cama todos os que tinham raiva de mim e todos os de quem eu tinha raiva, para abraçá-los, pedir perdão e oferecer-lhes o meu perdão. Mas ele diz: nós nos apegamos à ilusão de que haverá outras oportunidades de fazer isso. E aí, quando nós fazemos isso, nós somos tolos, porque o sábio, ele sabe que pode não haver um amanhã. Humildade e sabedoria vem quando nós antecipamos a visão da realidade do que seremos. E se seremos pó, eu preciso viver hoje à luz dessa realidade. E quem vive à luz da realidade de que será pó é uma pessoa humilde e é uma pessoa sábia. Se eu terminasse aqui, você seria uma pessoa humilde, você seria uma pessoa sábia, mas você ia procurar a primeira ponte que você encontrasse, né, para se jogar, se você não mora num andar alto. Falei: tudo bem, Samuel, eu vou ficar antecipando que eu sou pó, vou ser humilde e sábio, mas the house is down, né? Não tem jeito. Como é que nós poderíamos unir uma vida humilde, uma vida sábia, de alguém que antecipa que será pó? O que mais nós poderíamos antecipar daquilo que seremos, para sermos pessoas também, além de humildes, além de sábias, cheias de esperança e cheias de ânimo também? E aí você se olhar no espelho, ou melhor, que as pessoas olhem para você e falem: ali vai uma pessoa que é humilde, que é sábia, que é cheia de esperança e cheia de ânimo. É nós anteciparmos em primeiro lugar que seremos pó, mas anteciparmos também novos céus e nova terra, anteciparmos aquilo que nos espera na glória, anteciparmos o que vai acontecer conosco depois do pó, porque a história também não acaba só em pó, a história continua. Eu acho muito interessante quando João, e aqui a gente começa a falar na esperança e no ânimo, João vai dizer lá em 1 João, no capítulo 3, do versículos 1, 2, mas especificamente no 2, o João, quando está escrevendo aqui, ele já é bem velhinho, e ele começa a dizer assim: ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Cristo se manifestar, então nós seremos como Ele é, seremos semelhantes a Ele, teremos um corpo semelhante ao dele, glorificado, restaurado, um novo tempo em novos céus e nova terra. O cristão, ele não apenas antecipa e tem a certeza de que ele será pó, então portanto ele tem que viver à luz dessa realidade de que ele será pó, mas ele também vive na esperança de que ele será como Cristo, e isso o alimenta hoje, enquanto ele ainda não é, enquanto nós ainda estamos neste corpo que a cada dia está numa degradação progressiva, nesse corpo que se cansa, nesse corpo que se quebranta. Um dia seremos como ele, um dia teremos um corpo como ele, e tudo isso aqui vai parecer apenas um dia de luta. A nossa vida inteira vai parecer apenas um dia de luta diante de toda uma eternidade. É muito interessante como esse assunto, ele pulsa na Bíblia. Você pega Isaías 65, 17, lá está escrito: porque eis que crio novos céus e nova terra. Aí você vai lá para Apocalipse 21, 1, João resgata isso para dizer: ele vai criar novos céus e nova terra. Eu não sei você, irmãos, mas quando eu fui crescendo, eu nem sempre tinha uma visão muito interessante do céu. O céu, beleza, melhor do que para o inferno, primeiro, né? Então qualquer coisa é boa, tipo, qualquer seguro contra incêndio vale, né? Mas mais do que isso, aquela ideia de que a gente vai ficar numas nuvens assim, o pessoal tocando harpa e aquele negócio, e você lá e tal. Sempre passou, porque a outra opção era o inferno, né? Mas será que é isso?
Já comecei a ver alguns textos na Bíblia de que não é bem isso. E um texto interessante eu queria compartilhar rápido com vocês, falando dessa esperança, do que vai acontecer. Está em Apocalipse, não precisa abrir, Apocalipse 21, depois do 24 ao 27 você lê, diz assim, resumindo: em novos céus e nova terra, a glória e a honra das nações lhe serão trazidas, a Deus, a Cristo. Nela jamais entrará coisa impura. Olha que interessante o que esse texto está dizendo sobre novos céus e nova terra. É que haverá uma restauração de toda a honra e glória que os homens já produziram e foram capazes de produzir, mas sem a impureza, sem o pecado. Pegue tudo que você imaginar da humanidade sobre arquitetura, literatura, música, astronomia. Nossa, nós temos milhares de galáxias, tal, que nós vamos nunca chegar perto. Pegue tudo que um dia já foi construído, tudo isso será trazido para novos céus e nova terra, mas purificado, sem impureza. Vai ser uma doideira se a gente curte essas coisas agora. Imagina isso purificado, restaurado e aos pés de Cristo. Nós, na nossa limitação, tem uma galáxia a tantos anos-luz daqui, e a gente já fica lá, vendo a reportagem e tal. Imagina você poder ir lá e voltar, e viver essas coisas tão tremendas da realidade, onde Deus, que é um Deus criativo, em novos céus e nova terra, nessa nova criação, todas essas coisas acontecendo na sua maior dimensão, vai ser demais, vai ser muito louco. Imagina, isso que a gente não está nem falando de ver Deus, né? Imagina, se a gente acha o universo legal, imagina quem criou isso com uma palavra. Nossa, olha que universo grande, maravilhoso. Por que as pessoas perguntam, por que o universo tão grande só teria vida na Terra? Porque o universo, a grandeza do universo não fala do ser humano, fala de Deus. É grande porque Ele é grande, porque os céus proclamam a glória de Deus. A finalidade do universo primeira não é ter vida, a finalidade primeira do universo é glorificar a Deus, por isso que é grande, por isso que tinha que ser grande, por isso tinha que ser esse negócio maravilhoso. Imagina quem criou tudo isso no princípio criou Deus os céus e a terra. Imagina como isso aconteceu. Foi um estrondo, foi um negócio de louco. Mas mais do que isso, Isaías 25:8 diz: a morte será aniquilada para sempre, e Ele limpará dos vossos olhos toda lágrima. E aí João vai pegar isso em Isaías também, e lá no capítulo 21, versículo 4, ele vai dizer: olha, eu vi novos céus e nova terra. Ele vai dizer: não haverá mais morte, não haverá mais dor, Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas já são passadas. Eu não sei os desafios da sua vida, os desafios da nossa vida, mas tudo isso tem prazo de validade para acabar, porque o mesmo Deus que prometeu que nós um dia seríamos pó, é o mesmo Deus que prometeu que tudo seria restaurado em novos céus e nova terra, e que nós viveríamos isso com um corpo igual ao de Jesus. E nós somos chamados por Deus a não viver apenas os acontecimentos do nosso dia a dia, mas vivermos estes acontecimentos à luz do que seremos no futuro, à luz do que vai acontecer conosco no futuro. Samuel, mas isso não é abandonar o presente, isso não é uma fuga. Eu vou pensar que o futuro vai ser bom, e aí eu fico aqui como se fosse numa salinha de espera para o céu, simplesmente aguardando chegar a minha senha para eu entrar no mundo dos anjos. É isso? Não é isso, queridos, que a Bíblia vai dizer e que Paulo vai dizer. Eles vão dizer: não é isso, pelo contrário, quanto mais convicção você tiver do que você será em novos céus e nova terra, mais preparado você está para viver hoje. Assim como a pessoa que antecipa que será pó é humilde e sábia, a pessoa que sabe o que será em novos céus e nova terra, ela é cheia de esperança, e ela é cheia de bom ânimo, e ela ganha um poder para transformar as realidades hoje, que ninguém desesperado e que ninguém desanimado é capaz de fazer.
Ninguém desesperado e desanimado tem poder de mudar realidade nenhuma, mas uma pessoa que já está antecipando lá na frente, e sabe o que vai acontecer, sabe o final do filme, sabe as transformações que virão, crê na promessa de restauração feita pelo mesmo Deus, que disse que nós seríamos pó, mas o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos e disse: vocês também serão ressurretos, vocês também vão viver isso, eu vou restaurar todas as coisas. Então comece a viver à luz dessa restauração, desse futuro, daquilo que você será, e o seu presente vai ser diferente, com esperança, com ânimo, não para fugir, porque a pessoa que tem essa consciência, se Ele vai enxugar todas as lágrimas, se é esse o mundo que eu vou viver, se é isso que todas as coisas vão se transformar, eu vou trazer isso para hoje, eu vou enxugar lágrimas hoje, eu vou começar isso hoje. Se não haverá dor no futuro, eu vou aliviar as dores de hoje. Se lá não haverá mais escravidão a pecado, eu vou começar a me livrar disso hoje. Eu vivo à luz dessa realidade, eu antecipo o que eu serei e começo a viver a partir dessa verdade, a partir dessa realidade hoje. A gente fala nisso como uma esperança antecipadora. A gente começa a respirar os ares de uma outra terra, de uma outra criação. A gente está aqui. Mas Samuel, ainda perguntando, isso não é uma fuga? Querido, se você estudar história, se você estudar os cristãos que mais influenciaram a geração, criando hospitais, criando abrigos, orfanatos, criando as universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra que você conhece, elas foram inauguradas e abertas por cristãos. Tudo que você for ver de transformação que cristãos fizeram, no meio do caos, no meio da doença, no meio da ignorância, no meio das lutas, no meio das adversidades, eram pessoas que tinham um olhar lá na frente. Nós estamos trabalhando aqui porque nós começamos a fazer algo que Deus vai completar, que Deus vai fazer, que Deus vai renovar, e nós já estamos vivendo isso hoje, já estamos trazendo essas realidades do reino hoje. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,14: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Faz uma promessa. Aí olha o que ele diz em Romanos 6,4: Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha o que Paulo está dizendo: Cristo ressuscitou, e essa é a garantia de Deus e a promessa que nós vamos ressuscitar também. E como você vai ressuscitar? Viva hoje como um ressuscitado. Viva hoje à luz desta verdade futura. Viva hoje dessa esperança. Viva hoje respirando ares de um outro lugar, de novos céus e nova terra. Eu tenho aprendido, amado, que o contrário da esperança e do bom ânimo é a incredulidade. Todas as vezes que eu me peguei de alguma forma desesperado e desanimado, num processo de desânimo pessoal, eu tive que ser confrontado pela palavra de Deus, me dizendo: o problema seu é que você parou de acreditar em mim, de que eu vou renovar todas as coisas. Aí você está vivendo na pancadaria do dia a dia só, e você parou de respirar novos céus e nova terra. O seu problema, Samuel, é que você parou de acreditar em mim, na minha palavra, de que você vai ter um corpo como o de Jesus, de que você vai viver uma realidade sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, de que você vai viver uma realidade onde todas as coisas da humanidade serão redimidas, de uma realidade que não vai ter fim, onde nós teremos um relacionamento face a face. Porque se você acreditasse nisso, Samuel, você não estaria tão desanimado como você está. Amados, essa sempre foi a crise da história da humanidade. Crer ou não crer, eis a questão. Desde Adão e Eva, onde eles tiveram que escolher: Deus falou assim, mas não vai ser assim, vai ser assado. O homem se apega à palavra da serpente e abandona a palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos
apegamos demais a desespero, tristeza, resignação, frustração, abatimento, um apodrecimento interno e um cansaço duradouro. Eu posso falar isso por mim. O meu sintoma era incredulidade. Eu parei de crer naquilo que Deus tinha falado, do que eu seria um dia. E eu parei de viver à luz dessas verdades. E passei a viver apenas pelo aqui e agora, pelo hoje, com essas promessas em algum lugar guardado numa gaveta. E o convite de Deus é que nós resgatemos isso, porque é isso que nos dá esperança e bom ânimo. Se você é levado, e se eu sou levado pelas circunstâncias, um dia você vai estar bem, um dia você vai estar mal, um dia você vai estar bem, um dia você vai estar mal, porque as circunstâncias são volúveis, mas a promessa de Deus permanece fixa, definitiva, e Ele é fiel, Ele vela por fazer cumprir a sua palavra. Tem um livro de Dante que chama Inferno de Dante. Quando as pessoas chegam no inferno de Dante, há algo como se fosse uma placa, uma sentença que diz assim: abandonem a esperança os que entram aqui. Quantas vezes nós vivemos um inferno hoje, porque nós paramos de acreditar em Deus e no que Ele disse. Como cristãos nós não podemos fazer isso. Eu convido você às vezes a identificar no seu coração, quando você viver tempos assim, que começam a ganhar muito tempo assim, que você tem o mesmo diagnóstico que o meu, que você parou de crer. Mas eu não parei de ir na igreja, mas eu não parei de ler a Bíblia, eu não parei, mas você parou de crer. E quando você para de crer, a esperança vai embora, o bom ânimo vai embora, e a única coisa que nós antecipamos é que seremos pó. Aí nos enchemos de humildade, às vezes até sabedoria, mas só. Mas quando eu antecipo também a glória, eu antecipo a esperança, eu me encho de esperança, eu me encho de ânimo para continuar vivendo. Eu escrevi uma frase que me veio à mente, diz assim: o tédio excessivo é a capa de quem deixa de crer nas promessas de Deus, de quem nós seremos um dia. A gente abandona essas promessas e a gente se enche de tédio. Nós morremos vivos, nós entramos no inferno de Dante, num mundo sem esperanças, e vivemos sem esperança, que é como não viver mais. Eu queria, como cristão e como irmão na fé seu, dar um grito no seu coração da palavra de Deus, que há um futuro, que a morte não pode impedir, que o inferno não pode impedir, que as suas fraquezas não podem impedir, e que um dia essas lutas vão acabar. Você já se pegou às vezes falando: meu, de novo eu nisso, de novo eu vacilei nisso, de novo eu falei isso que não era para falar, de novo eu não controlei minha língua, de novo, e essa luta que parece não acabar nunca, e ela vai acabar um dia, esse tempo vai passar, há uma promessa, Deus declarou, e Ele é fiel para cumprir isso, e dizer para você que talvez entrou aqui desanimado, entrou aqui sem ânimo nenhum, nem querendo viver mais, o seu sintoma é o mesmo que era o meu. Você parou de crer na palavra de Deus, você parou de crer naquilo que Ele prometeu e está vivendo, como as pessoas que não creem em Deus, como qualquer pessoa que não crê em Deus. Aí nós nos apegamos ao que? A autoajuda. Eu vou na Saraiva, tem uma sessão autoajuda, onde alguém vai me animar. Você é bonzinho, você é bonitinho, você é legal, você é inteligente, vai que você consegue, vai que você vai que... Quando nós temos uma promessa de Deus, que todas as coisas serão restauradas, tudo se fará novo, não haverá sofrimento, não haverá dor, haverá vida, nós seremos como Ele. Nós precisamos viver disso, nos apegar a isso, e não fugir. Entre na dor dos outros, ajude no sofrimento dos outros, participe na restauração daquilo que Deus vai renovar, mas sempre lembrando de onde você é, sempre lembrando da sua morada final, sempre lembrando da sua pátria final, porque senão seu coração vai se desesperar com tanta dor, com tanto sofrimento. Mas quando você sabe que as lágrimas serão enxugadas, cada lágrima que você enxugar, você vai se lembrar, essa é uma de todas que serão enxugadas. Quando você
aliviar a dor de alguém, você vai se lembrar: eu estou aliviando essa dor, mas um dia todas as dores serão aliviadas. Quando você lutar contra um pecado e estiver cansado: hoje eu estou lutando contra esse pecado, mas um dia essa luta vai acabar, não haverá mais luta, e todo o meu desejo vai ser por Ele, todo o meu desejo vai ser pelas coisas que são boas, pelas coisas que são vida e dão vida. Eu queria encerrar. Eu fiz uma viagem para a Grécia e para a Turquia, que são praticamente as viagens de Paulo. É muito especial. Mas você faz de ônibus e de avião aquilo que Paulo fez a pé. E aí você começa a andar 6 horas de ônibus para ir de um lugar para outro. Aí você lembra que Paulo fez a pé. Aí você fala: meu, de onde vinha tanto ânimo para um negócio desse? Aí você lê na Bíblia o contexto daquela comunidade, daquele lugar, um monte de problema. Aí você fala: puxa vida. Aí Paulo foi para outro lugar, aí você abre a Bíblia, um monte de problema. E Paulo podia ter uma vida muito boa. Como é que o cara escolhe ficar viajando a pé de um lugar longe para o outro, sofrer naufrágio, levou pedrada, levou paulada várias vezes? Depois você lê 2 Coríntios 11, a partir do versículo 24, onde ele começa a falar que recebeu 5 quarentenas menos uma, que era uma lei de que os judeus batiam, só que só podia bater 40 vezes, depois você não podia bater mais. Eles batiam com varas principalmente. Aí o que os judeus faziam? Não bate 40, bate 39, para não correr o risco de ultrapassar. Mas deu 39, não deu 40, depois você dá mais 39. Ou seja, o miguezinho, né? Também, já tinha o miguezinho naquela época. Paulo levou isso 5 vezes, pedrada, naufrágio, fome. Aí ele fala que às vezes fazia jejum. Eu tinha fome, aí quando eu podia comer, jejuava. Vai entender um negócio desse. Aí você fala: meu, o que mobilizava um cara desse, que podia ter uma vida tranquila, que podia ter uma vida boa? O cara me sai pelo mundo para levar o evangelho para um monte de gente, onde ele cria comunidade, ele vira as costas, a comunidade começa a se perder num monte de bobagem, começa a brigar, começa... Você fala: não é possível. O que mantinha esse ânimo em Paulo? E aí na viagem eu me lembrei de um texto, que é 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 16 a 18, não precisa abrir, só anote. Aí Paulo começa assim: por isso não desanimamos. Eu falei: opa, é isso que eu quero saber, como é que Paulo não desanima, mesmo nesse contexto? Ele diz: por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior está envelhecendo, está se corrompendo, está padecendo cada dia com os conflitos, com as lutas, o nosso homem interior se renova a cada manhã. Ele diz: existe uma outra pátria, existe um outro mundo, existe um outro homem que se renova a cada manhã. Aí ele vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação... Eu já pensei: leve e momentânea, Paulo? Mas ele vai comparar com alguma coisa. Ele diz: nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são passageiras, as que se não veem são eternas. O que Paulo está dizendo é que enquanto meu corpo está aqui, cada vez mais fragilizado, pelas pedradas, pelo tempo, pela idade, pelos problemas, tem um outro homem que está sendo renovado, porque este outro homem não se alimenta disso, esse outro homem se alimenta de algo que os olhos naturais não podem ver. Paulo está dizendo: já estou vendo outra terra, já estou vendo o que eu serei, aquilo que é eterno, aquilo que está me esperando lá na frente. Aí você entende porque Paulo era tão animado, porque Paulo tinha tanta esperança, porque Paulo fala de tanta esperança. Paulo na Bíblia não tem família, irmãos, não tem filhos, não tem esposa, ele viaja sozinho, e é cheio de esperança, e é cheio de ânimo, porque ele está olhando quem ele vai ser lá, ele está olhando a família que ele vai ter lá, ele está olhando o que vai acontecer com ele lá. Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós precisamos, queridos, nos lembrar e antecipar a realidade de que seremos pó, para com isso sermos humildes e sábios, mas também anteciparmos a realidade
de que seremos glória, na glória em novos céus e nova terra, e com isso nos enchermos de esperança, nos enchermos de ânimo. Tenha certeza que o mesmo Deus que falou uma coisa, também disse essa, e as duas serão verdades nas nossas vidas. Para encerrar definitivamente, eu queria compartilhar com você 6 slides das últimas palavras de alguns heróis da fé, o que algumas pessoas falaram antes de morrer, e você conhece algumas delas. Martinho Lutero, antes de morrer, ele disse: nosso Deus é o Deus de quem vem a salvação, Deus é o Senhor por quem escapamos à morte. Alguém morrendo, antecipando lá na frente, sabendo que a morte não é o ponto final. Eu anotei uma frase aqui de um autor também, ele diz assim: Jesus nos convida a olhar de frente nossa mortalidade e crer que a morte não tem a última palavra. Na morte o mundo nos elimina, mas Deus nos recebe em sua casa. Pode passar? Esse é John Knox, reformador da Escócia. Viver em Cristo, morrer em Cristo, e a carne não precisa temer a morte. As últimas palavras dele antes de morrer. Pode passar? Esse é John Wesley. O melhor de tudo é: Deus está conosco. Pode passar? Esse é Richard Baxter. Eu tenho dor, mas eu tenho paz. Eu tenho paz. Pode passar? Esse é Dwight Moody. A terra retrocede, o céu se abre diante de mim. Não, isto não é um sonho, é maravilhoso. Se isto é a morte, é doce. Não há vale aqui. Deus está me chamando e eu tenho que ir. Algum dia vocês lerão no jornal que Moody está morto. Não acreditem em nenhuma palavra. Naquele momento eu estarei mais vivo do que estou agora. Pode passar? Essa é uma frase de Shed, que morreu em novembro de 2016. Essa não é a última palavra dele, mas é o que ele disse algumas semanas antes de morrer. Deixa eu ler aqui que é mais fácil para mim. Meus irmãos e amigos, realmente eu não sei o que dizer sobre sofrimento. Ele teve um processo de câncer e tudo mais, né? Por causa do fato que eu nunca sofri quase nada, até esses últimos 3, 4 meses. Realmente é uma experiência muito boa. E quem conhece a vida do Shed sabe que ele sofreu muita coisa, tá? Realmente é que tudo isso vai virando pequeno, perto da esperança de glória. Realmente é uma experiência muito boa, porque a gente se sente desmamando do mundo e pronto para subir. Graças a Deus Cristo sofreu em nosso lugar, para que nós possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. E ele vai citar 2 Coríntios 4,16. O sofrimento deste mundo é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Vamos ficar de pé? Nós vamos participar da ceia já já. Mas eu queria fazer uma oração, sem apelo, você no seu lugar mesmo. Mas eu queria que você entendesse esse princípio, esse segredo, que ele é tão simples, mas ele é tão poderoso quando a gente vive ele. Ele é tão poderoso quando a gente crê na palavra de Deus. Quando a gente crê que o que Deus fala é verdade, é algo tão poderoso. Tenha a humildade e a sabedoria de quem se vê no pó. Tenha a esperança e o ânimo de quem se vê na glória. Tenha a humildade e a sabedoria de quem se vê no pó. Mas tenha a esperança e o ânimo de quem se vê na glória. Se você perder uma dessas visões, você vai ser arrogante, tolo, desesperado e desanimado. Feche seus olhos, vamos orar para que Deus abra os nossos olhos, para que nós consigamos viver isso, para que nós consigamos no meio da nossa vida antecipar essas coisas, para que sejamos humildes, para que sejamos sábios, para que nosso coração se encha de esperança, para que nosso coração se encha de ânimo. Senhor, em nome de Jesus, nós como os teus filhos, nós queremos crer, ó Pai, na tua palavra, e em nome de Jesus nós oramos e declaramos que a nossa cegueira seja curada nesta manhã, para que nós possamos enxergar aquilo que seremos, e vivamos a partir dessas realidades hoje.
seremos pó. Então não nos deixe esquecer disso, Senhor. Não nos deixe esquecer, Senhor, que nós somos como a erva do campo, que passando por ela o vento, ela logo cai. Senhor, não nos deixe nos prender em mediocridades, em tantas bobagens, Senhor. Tantas pessoas que nós precisamos nos reconciliar e acertar, tantas coisas que nós vamos adiando, tantas coisas que nós perdemos o nosso tempo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a termos a sabedoria de quem sabe que hoje pode ser o último dia de vida. Ajude-nos, Senhor, a falar o que tivemos que falar hoje. Ajude-nos a ser o que nós temos de ser hoje, Senhor, antecipando que nós seremos pó, e esse seremos, pode ser ainda hoje, pode ser amanhã, mas que o tempo que o Senhor nos der seja dado com uma vida de humildade e sabedoria, de quem sabe que seus dias estão contados, e que o nosso tempo está passando aqui, e que as oportunidades que nós temos para algumas coisas estão passando também. Dai-nos coração sábio, Senhor, ajuda-nos, Pai, a não nos perdermos na arrogância e na ilusão da imortalidade aqui, com as coisas daqui. Ajuda-nos como o pastor Shed disse, a desmamar um pouco de algumas coisas, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nisso. Mas, Senhor, enche o nosso coração também da certeza de que nós seremos como o Senhor é, que nós viveremos novos céus e nova terra, que o Senhor há de renovar todas as coisas, que o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, que o Senhor há de aniquilar a morte, a doença, a dor, e ajuda-nos a viver esta realidade hoje, no meio das lágrimas, no meio das dores, no meio das lutas, mas que os nossos narizes possam respirar os ares dos novos céus e nova terra, Senhor, que a nossa mente esteja lá, que o nosso coração esteja lá, como o Senhor disse, Jesus, ajuntei tesouros no céu, que a nossa mentalidade seja lá, que a nossa mente seja de que nós somos peregrinos aqui, mas a nossa pátria ainda vai chegar, que a morte perdeu o seu aguilhão, que ela é apenas agora o começo de um grande começo, do verdadeiro começo, da restauração de todas as coisas, Senhor. Nós queremos acreditar em Ti, Senhor, é nosso maior desafio, Senhor, crer na Tua palavra, crer que o Senhor disse é verdade, e vivermos à luz dessa convicção. Então, Senhor, enche-nos nesta manhã de visão, para enxergarmos o que seremos no futuro, pó e glória, para que com isso sejamos humildes, sábios, esperançosos e cheios de bom ânimo. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém.